Pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer a participação de todos aqui. Estamos indo para nosso quinto SBN Conecta R+. Eu sou Estênio, eu sou coordenador do Comitê de Jovens Nefrologistas da SBN. Aqui hoje junto comigo, a doutora Júlia vai participar junto comigo hoje da nosso evento. Gostaria muito de agradecer aos participantes, todo mundo que está presente aqui hoje, o Hospital Evangélico de Londrina e o Instituto Hospital de Base de Brasília. Muito obrigado por aceitarem participar conosco, né, nessa discussão do uso de bicarbonato na doença renal crônica. A gente deixa as dúvidas, pessoal, vocês podem colocar no chat ou no final a gente consegue abrir vídeo para todo mundo poder participar, ok? Eu gostaria de falar algumas coisas primeiro, antes da gente começar ativamente nosso evento. Eu gostaria de pedir para o pessoal deixar os microfones no mudo, né? E quando for falar, a gente libera o microfone. Bom, gente, a primeira coisa que eu gostaria de falar hoje, né, antes da gente começar, é sobre um projeto que a SBN está participando agora, né, em parceria com a AstraZeneca, é um projeto chamado Impulsione. O que é isso? É uma plataforma virtual. É como se fosse um hospital virtual. E dentro desse hospital tem vários departamentos e a gente vai ter o departamento de nefrologia. Nesse departamento de nefrologia, a gente vai ter várias aulas disponibilizadas. É um projeto que é principalmente para os médicos recém-formados e para residentes. É um projeto que é só para médico. No bloco de nefrologia, no departamento de nefrologia, desculpe, nós vamos ter 7 blocos. Blocos de injúria renal aguda, doença renal crônica, nefrologia clínica, glomerulopatias, distúrbios hidroeletrolíticos, doenças raras e hipertensão. Nós vamos ter também, nesse departamento de nefrologia, sete videocasts, que são vídeos com médicos, nefrologistas, especialistas da área, vão falar sobre temas específicos. Eu vou deixar aqui no chat a maneira de acessar isso, tá? Por um site, asmed.com.br, eu vou deixar aqui no chat, mas é bem interessante isso. Gostaria de pedir para todos vocês divulgarem para os outros colegas para participar, tá? Gostaria de lembrar também, pessoal, a gente tem um Congresso Brasileiro de Nefrologia na semana que vem. Nos dias 26 e 27, a gente vai ter um Master Nefro, que são desafios para os residentes e para acadêmicos que têm ligas acadêmicas, né? No dia 27, especificamente, na sexta-feira, a gente vai ter o desafio dos residentes, que a gente está preparando, é bem legal. A gente vai colocar vários casos clínicos e a gente vai ter uma competição na hora ali. Então, quem for no congresso, não deixem de participar, tá? For residente, vão participar lá com a gente. Bom, mais uma vez, gostaria de agradecer a todo mundo que está participando, que está ouvindo a gente aqui. Eu vou convidar minha colega, a doutora Júlia, lá de Londrina, né, para falar um pouquinho para a gente. A gente vai fazer algumas perguntas para vocês, pessoal, antes da gente começar aqui a reunião, tá? Boa noite, Júlia. Boa noite. Eu Sejam bem-vindos. vou compartilhar minha tela, Júlia, para a gente fazer as nossas Sim, perguntas. a gente quer conhecer um pouquinho melhor o pessoal que está aqui na reunião hoje com a gente. Então, para vocês acessarem esse questionário, é só pegar o endereço que está na tela ali em cima, no canto esquerdo, ou acessar pelo QR Code que está no canto direito. E aí, primeiro a gente queria saber de qual estado que vocês são, o pessoal que está participando aqui. Então, duas maneiras, gente, de acessar, ou no QR Code ou no chat. Aí vai aparecendo aqui na tela para a gente as respostas conforme vocês forem respondendo. Já começaram as respostas. Tem gente do Paraná, de São Paulo, Paraná, com certeza, né? Sergipe, Bahia, Tem de Minas, né? Eu sou mineiro. O, só não respondeu. Petrolina, Pernambuco, Salvador, Tainá e Ariane, pessoal de Brasília. Goiás. O link tá no chat, Amanda, tá lá em cima no chat. Deixa eu mandar de novo, peraí.
pessoal de Salvador tem piso sempre, o pessoal de Salvador participa com a gente, né? Uhum. E aí, a gente mandou o link de novo, ó. Então, tá faltando só alguém do norte, hein, para completar todas as regiões. Vamos para a próxima pergunta, Júlio? Vamos para a próxima. Aí agora a Qual gente quer saber a idade. Qual a idade de vocês? Para ter uma ideia do pessoal que está participando aqui com a gente hoje. 28, 29, 37, 33, 27, 30, 25. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. E aí, qual o seu nível de graduação? Aluno na faculdade, residente de clínica médica, residente de nefro, concluir a residência de nefrologia até 5 anos? Tem mais alguma opção aí, Stênio? Não. Não. É concluir Concluir mais que 5 anos, isso. isso. A maioria residente de nefrologia. Tem alguns alunos da faculdade. Acho que dá para ir para a próxima. Qual a sua faculdade? Qual o seu hospital de residência? A MERP, Evangélico de Londrina, Hospital das Clínicas, UFPE, UEL, Hospital Evangélico de Londrina, AGES, Hospital de Base do Distrito Federal. Vamos para a próxima? Sim. E aí, por último, descreva as suas expectativas dos nossos encontros em uma palavra. Atualização, troca, experiência, atualização. E, Acho que pessoal, é isso, né? O pessoal tá mais buscando atualizações mesmo. essa é a ideia, pessoal, do Conecta R+. Nós estamos, então, a gente está aqui no quinto encontro, né? A ideia é justamente essa, a gente pegar residentes de diversas partes do país, colocar eles em contato, né? Então, além de fazer o network, discutir temas que são importantes, né? Aqui é um debate, não necessariamente, né? Os residentes que estão falando o uso contra ou a favor do bicarbonato aqui pensam isso, fazem na prática, é justamente para a gente levantar discussões para a gente ter, né? Então, gostaria de agradecer mais uma vez todo mundo e vamos lá, Júlio, vamos começar. Sim, e para participar aqui hoje com a gente está com o pessoal do Distrito Federal, então a Alana, que é médica residente do Hospital de Base do Distrito Federal, e os preceptores dela, o Dr. Elber Gonçalves, que é médico nefrologista do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal e do Hospital Universitário de Brasília, e preceptor do programa de residência dessas duas instituições.
E também a doutora Roberta Casanovas, que é médica nefrologista do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal e supervisora do programa de residência de nefrologia, também dessa mesma instituição. E em Londrina a gente tem o Murilo, que é residente do serviço do Hospital Evangélico de Nefrologia, e também a doutora Amanda, que é médica nefrologista no Hospital Universitário de Londrina e no Hospital Evangélico de Londrina e é preceptora do programa de residência de nefrologia do Hospital Evangélico de Londrina. Sejam muito bem-vindos e obrigada por estarem aqui conosco hoje, participando desse SBN Conecta R+. Para a gente começar, a Alana vai apresentar um caso clínico e em seguida já vai fazer o primeiro debate, que é em relação à não reposição do bicarbonato na doença renal crônica. Pode começar, Alana. Ok. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês para apresentar hoje sobre o uso do bicarbonato na doença renal crônica e basicamente uma discussão, né? Não temos conclusões, né? Como eu posso dizer assim, definitivas. É um tema que sempre vai gerar bastante debate. Então, por isso a importância de nós estarmos falando sobre isso hoje. Então, para ilustrar, né, esse dilema na nossa prática clínica, eu trouxe um caso clínico baseado em um atendimento realizado no hospital de base há dias atrás. E, basicamente, trata-se de um paciente, esse é o seu João, paciente masculino de 65 anos, com doença renal crônica, estágio G4 a 2. A etiologia da doença renal crônica dele, né? Presume-se ser tanto por nefropatia hipertensiva quanto doença do renal do diabetes. Ele tem lesão de órgão-alvo retiniana, também tem lesão de órgão-alvo vista no cardiograma transtorácico. E esse paciente ele iniciou acompanhamento regular com o nefrologista. Ele, na época, tinha um estágio G3B-A3, em um contexto de uma ira sobreposta, né, de etiologia infecciosa. Ele teve um episódio de pielonefrite aguda. Na internação, ele foi diagnosticado já como doença renal crônica, iniciou toda a avaliação e continuou o segmento. E ele vem em segmento regular com o nefrologista há 5 anos. E ele vem para avaliação e, no momento, está em uso regular de medicamentos e trouxe exames. O que é interessante? Olha, em relação aos medicamentos que esse paciente utiliza, ele vem em uso de Ramipril, 10 mg dia, né? Lembrando que IECA e BRA, eles têm nível de evidência 1B na nova diretriz do CADIGO de doença renal crônica. Ele também está em uso de finerenona, e pela nova a atualização do CADIGO, né? A nova diretriz vai dizer que tem evidência 2A em paciente renal crônico com diabetes mellitus tipo 2, já em uso de IECA e conormocalemia. Então, é um paciente elegível para finerenona, tem benefícios em desfechos, né? Está em uso de enlodipino, prosemida, está em uso de dapaglifosina, nível de evidência 1A, pacientes renais crônicos e diabéticos, com ou sem albuminúria de significância clínica. Está em uso também de metformina e atorvastatina. E aí, vamos à avaliação desse paciente. Olha, pela função renal, creatina de 2,5, pelo CKDEP, uma taxa de filtração glomerular estimada de 28 ml minuto, uma albuminúria de significância clínica, 185 miligramas, né? Sinais vitais ok, dentro da meta, lembrando que a meta na nova diretriz é uma pressão arterial abaixo de 13/8, com frequência cardíaca ok, peso adequado, IMC adequado, a priori tudo ok com este paciente, né? E sempre pensando na estratificação de risco, nós sempre vamos utilizar o CADIGO, né? Paciente G4 a 2, paciente com risco severo, né, de progressão para doença renal estágio terminal. E aí, seguindo as recomendações do CADIGO, nós temos que sempre estratificar os pacientes, né, com o estágio G3B, G4 e G5 não dialítico. A gente tem que sempre colocar ele na calculadora de risco, né, de evolução para desfecho terminal, né, para DRCT. E esse paciente, quando nós colocamos os dados, ele vai aqui aparecer estágio 4, né, uma perda pronunciada de função. E é interessante, porque essa calculadora diz que ela já vai estratificar esse paciente por risco de evolução para necessidade de suporte renal dialítico ou terapia renal substitutiva, seja o transplante, ou as modalidades dialíticas, em 2 anos e em 5 anos. Então,
É um paciente que realmente precisa ser bem acompanhado pelo nefrologista. Em relação aos exames laboratoriais que esse paciente trouxe, em relação à anemia, o paciente está bem manejado, ele não apresenta anemia. Em relação ao colesterol, ele vem dentro das metas. Em relação ao diabetes, adequado controle também. Em relação aos eletrólitos, em relação à avaliação da DMO, fósforo, cálcio, pTH, vitamina D, dentro do que é aproximadamente o alvo, nada severo. E a gasovenosa dele vem com pH de 7,32 com BIC de 20 e um PCA2 de 40. Então vamos lá. Em relação à função renal, o paciente vem com estabilidade, estadio G4 a 2, vem com controle de níveis tensionais, segue adequadamente a dieta, bom controle glicêmico. Em relação ao manejo da anemia, ele não apresenta, né? Está com adequado hematócrito, os estoques de ferro estão ok. Em relação ao DMO, ele tem um adequado controle, é um paciente que faz exercício resistido para ter uma melhora nesses desfechos de musculação. E aí tem essa apresentação de acidose metabólica, né? Esse BIC de 20. E aí vem o grande questionamento: devemos utilizar o bicarbonato no manejo da DRC nesse paciente? Esse paciente seria elegível? Teria benefício? Então, essa é a ideia da nossa discussão essa noite. E agora, adentrando propriamente ao tema, em relação aos bicarbonatos na doença renal crônica, uma breve revisão, né? Nós sabemos que com a evolução da doença renal crônica, nós temos uma redução da capacidade renal de excreção de ácidos. Inicialmente, a gente começa a ter um acúmulo. Na verdade, assim, com o decréscimo da função renal, a gente tem uma tendência dos néfrons remanescentes eles aumentarem a excreção. Então, algo parecido com o que acontece com a hiperfiltração compensatória, né, dos néfrons remanescentes, a gente tem um aumento do trabalho deles para eliminar esses ácidos em excesso, principalmente a amônia. Então, nós temos uma elevação da amônia na urina. Só que com o passar do tempo, com a perda da função, e isso se pronuncia a partir do estágio G3V, nós começamos a ter, na verdade, um acúmulo. A gente não consegue mais eliminar, e a gente começa a ter um acúmulo da amônia. E aí, acompanhar desse acúmulo de amônia, nós temos o bicarbonato como principal tampão, né? Um dos principais mecanismos tampões que vamos ter no extracelular e no intracelular. Então, a gente começa a ter um consumo de bicarbonato. E aí, em estágios mais avançados, a gente começa a apresentar também um aumento dos outros ácidos, né, tituláveis, inclusive sulfato, fosfato, o ácido fosfórico. Então, tudo isso vai elevando, e isso é um quadro progressivo e é um marcador, né, de progressão da doença renal crônica. E aqui é um gráfico que está presente no Core Curriculum, né? Aqui é uma carga de amônio, né? Deu uma alta carga de amônio, de ácido, ao paciente. O paciente saudável, ele pode até ter uma variação no dióxido de carbono plasmático, mas depois ele vai e recupera. Já o paciente renal crônico, não. Ele tem um decréscimo mesmo. Isso é um marcador de acidose metabólica. E aqui, demonstrando, né, no caso, o nível de excreção da amônia urinária. Aqui, esse paciente recebeu uma alta carga de amônia, e com o passar do tempo, o paciente que é renal crônico, ele não consegue aumentar a excreção desse íon, né? Já, já o paciente que tem, né, função renal saudável, ele consegue aumentar a excreção. Então, isso é feito para embasar realmente essa questão da evolução, né? Com a progressão da doença renal crônica, nós temos um acúmulo, né, de amônia urinária. E quais são os efeitos, né, metabólicos relacionados a isso? Com a acidemia, nós temos algumas respostas compensatórias, e elas vão ser mediadas principalmente por mediadores inflamatórios, sistema renina-angiotensina-aldosterona e endotelinas, né? As endotelinas, elas vão induzir um estágio de vasoconstricção, um estado pró-inflamatório, um estado de fibrose, tanto do intestino quanto dos vasos renais. Nós sabemos que os vasos renais, eles são extremamente suscetíveis a variações hemodinâmicas, e associado a isso, nós também temos a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai pronunciar esse efeito vasoconstrictor e promover também fibrose intersticial. E se nós pararmos para pensar, o interstício é muito importante, né? O fibroblasto do interstício renal vai produzir a EPO, por exemplo, né? A epoetina. Então, são ações que são correlatas, né? E além da amônia renal, né, o acúmulo da amônia a nível renal, promover também a ativação do sistema complemento. Então, tem um feedback que vai promover
inflamação, fibrose intersticial, disfunção das minhas células tubulares, e a longo prazo, como eu tenho acidemia, eu vou começar a utilizar os meus mecanismos tampões, inclusive o osso. Então, eu começo a ter desmineralização óssea e também associada a um catabolismo muscular. E aí, em relação ao bicarbonato e a doença renal crônica, né? Então, eu trouxe aqui alguns estudos que não evidenciaram benefício no tratamento da acidose metabólica nos desfechos renais, né? O principal é o BICARB Trial, que é um trial que foi publicado em 2020, que é um grande estudo que foi feito, eles acompanharam, né, entre 2011 e 2017, um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, duplo cego com grupo controle, é um estudo, é um dos principais estudos hoje em dia, relacionados à utilização do bicarbonato no paciente renal crônico. Trouxe o Preserve também, que é um estudo que foi feito com pacientes transplantados, foi publicado no The Lancet ano passado. Então é muito interessante, porque geralmente os pacientes transplantados renais, eles fogem da nossa amostra, ou por serem pacientes que há uma dificuldade de manejo de imunossupressão, geralmente utilizam medicamentos que vão interferir em muitas variáveis, eles tendem a fugir dos grandes estudos que nós fazemos dentro da nefrologia, e nós costumamos tender, né, como eu posso dizer, a pegar os desfechos e também tentar abarcá-los, né, nos resultados, né, que a gente pensa ser benefício. Mas é pouco comum termos estudos, né, principalmente estudos multicêntricos e importantes com pacientes transplantados, por isso que eu trouxe. E nós temos o Valor, que é um estudo multicêntrico fase 3, que vai falar sobre o Veverimer, né, que é um polímero que também vem nessa questão de tratamento da acidose metabólica, principalmente para tentar evitar, né, os efeitos colaterais e as reações adversas do bicarbonato. E aí, a publicação da fase 3 aconteceu esse ano, foi bem interessante o desfecho. E nós temos o CADIGO com a atualização que tivemos agora em 2024 também. Então, o principal estudo que nós temos é o BICARB, né? E a ação do BICARB é um grupo de estudo mesmo, eles fizeram uma avaliação muito interessante, estudo muito cêntrico. E assim, isso é um clínico randomizado, cego, foi controlado pelo grupo placebo e eles tiveram 150 participantes. Esses participantes eram principalmente pacientes acima de 60 anos, a média de idade era de 74 anos. E esses pacientes, eles tinham um bicarbonato inferior a 22. Esses pacientes, eles, em relação à função renal, né? Eles tinham uma taxa de filtração glomerular chamada inferior a 60, então eram pacientes de estágio 3, 4 e 5 não dialíticos. E aí, a ideia é a análise por intenção de tratar. Então, havia um desfecho primário, que era a avaliação do desempenho físico, porque dos argumentos utilizados que defendem o uso do bicarbonato no paciente renal crônico é exatamente a melhora da capacidade muscular, melhora de massa muscular, melhora de albumina, melhora do distúrbio mineral ósseo. Então, o desfecho primário era observar a avaliação do desempenho físico desses pacientes. E os desfechos secundários? Avaliar como ocorreria a redução da taxa de filtração glomerular estimada, progressão para diálise, mortalidade e redução da qualidade de vida e funcionalidade daquele paciente. Em relação aos resultados, não teve significância o tratamento em relação à avaliação de desempenho físico. Então, tanto o grupo com bicarbonato quanto o grupo placebo, eles tiveram desfechos muito semelhantes em relação ao desfecho primário. Só que o que é interessante? Também eu não tive aumento de performance física em nenhum dos grupos, não tive uma diferença no paciente, no grupo que utilizou bicarbonato e no grupo que utilizou o placebo, não tive diferença em termos de qualidade de vida desse paciente, e observou-se maiores eventos adversos acontecendo no grupo com bicarbonato. Também não teve alteração em relação à redução da taxa de filtração glomerular estimada, isso é importante falar. Além dos pacientes com bicarbonato também ter altos custos relacionados. Por quê? Os pacientes em uso do bicarbonato, eles começaram a apresentar maior índice de pressão sistólica, maior índice de edema e teve uma maior associação com hospitalização. Então, ficou-se mais caro, assim, de certa forma. Quais críticas nós podemos fazer ao BICAR? Foram utilizados pacientes mais velhos, né? As principais revisões são feitas com pacientes até 60 anos. O BICAR, ele utilizou pacientes acima de 60 anos, então é um perfil de paciente um pouco mais crítico, né? De qualquer forma, o estudo mostrou que não teve nenhuma diferença, nenhum benefício em termos de saúde relacionado à utilização do bicarbonato.
E aí, de qualquer forma, ele falou que deveria ser claro, né? Precisa-se de novos estudos, de estudos ainda maiores, mas não há evidência que justifique a utilização do bicarbonato em pacientes mais velhos, com doença renal avançada, né? E com acidose metabólica em graus moderados de acidose metabólica. Então, o que seriam os graus moderados? Bicarbonato inferior a 22. E aí, falando sobre o crônico, o principal ensaio clínico que falou sobre a não utilização, né? Nós temos o PRESERVE transplante. Então, o PRESERVE foi um estudo multicêntrico randomizado, né, um trial que foi feito na Suíça, e aí é muito interessante, porque eles pegaram uma amostra de pacientes transplantados renais de 3 hospitais universitários, e esses pacientes transplantados renais, eles tinham que preencher alguns critérios, eles tinham que ser maiores de 18 anos, foi um N significativo, 242 pacientes, esses pacientes tinham que ter uma duração de transplante superior a 1 ano, e eles tinham que ter uma taxa de filtração glomerular estimada, uma função renal estável, ou seja, sem variações naquela função renal no período de 6 meses a 1 ano, e a taxa de filtração glomerular estimada foi variável. Tinham pacientes tanto estágio 2, pacientes transplantados apresentam muito acidose metabólica, estágio 2, estágio 3, estágio 4, estágios até estágio 4, né? Eles avaliaram esses pacientes. Então, qual era a ideia? Eles trataram o grupo placebo e o grupo com bicarbonato de sódio, tratando a acidose metabólica. Para o grupo com o nosso grupo de tratamento, eles deram bicarbonato de sódio, a dose variou entre 1,5 a 4,5 gramas dia, e o grupo placebo, eles deram uma cápsula gelatinosa. E o que se observou de desfecho? Foram 2 anos de acompanhamento. E a perda de função renal, ela não teve diferença entre os grupos, então não tive significância em relação a perda de função renal. O que teve significância? Realmente, o grupo que utilizava bicarbonato tinha um bicarbonato sérico mais alto. O grupo que usava placebo não tinha esse bicarbonato tão alto quanto. Isso foi a única significância clínica. Mas em relação a eventos adversos, também a gente não teve muita diferença. Então, assim, a ideia será que dar bicarbonato de sódio vai prevenir a progressão da perda de função renal desse paciente transplantado? O estudo demonstrou que não. Foi um estudo muito bem conduzido. E nós temos o VALOR, que foi um estudo publicado agora, né? Vem se estudando o Veverimer, né? Essa é uma publicação agora de março de 2024. E o que seria o Veverimer, né? O Veverimer é um polímero que ele se liga seletivamente, né, a cátions, né? Cátions H+, e a ânions cloreto. Então, é uma medicação que ela é ingerida, né, via oral. E aí, qual é a ideia do Veverimer? A célula parietal, ela vai pela reação, né, de água com dióxido de carbono, né, lá dentro tem anidrase carbônica, ela vai liberar tanto H+, quanto bicarbonato. E aí ela vai secretar esse H+. Então, o Veverimer, ele vai se ligar a esse H+. E conforme ele vai se ligando ao H+, eu tenho uma maior reabsorção de bicarbonato para a corrente sanguínea. E aí, ao longo do trato gastrointestinal, ele também se liga ao ânion cloreto. Então, eu tenho tanto uma eliminação de H+, quanto de cloreto. E aí, inicialmente, os estudos de fase 2, eles demonstraram que os pacientes que usavam Veverimer, eles relatavam uma melhora de qualidade de vida, uma melhora em desempenho físico, isso era relatado, mas não necessariamente com significância. A gente vai ver que os estudos com bicarbonato, eles têm muito viés de publicação mesmo. E aí, o que foi interessante? O estudo de fase 3, agora, ele tinha o seguinte objetivo. Vamos determinar se, no segmento, esses pacientes vão ter alteração em termos de progressão de doença renal crônica. Então, vamos tratar os pacientes, e aí eram pacientes que tinham taxa de filtração glomerular estimada entre 20 a 40, ou seja, estágio G3B, G4, e aí com bicarbonato sérico entre 12 e 20. Então, um grupo interessante, né? E aí eles fizeram um tratamento. E aí, quando foram avaliar os resultados, o que se observou? Não, realmente, o grupo que usa Veverimer tem bicarbonato mais alto que o grupo placebo, mas em relação ao desfecho primário, não houve significância. Então, o tratamento com o Veverimer não resultou em uma diminuição da progressão da disfunção renal crônica. Então, isso é algo recente e realmente não era o esperado, né, pela comunidade científica. Havia grandes expectativas em relação ao Veverimer. E, por fim, aqui é uma publicação recente, agora de agosto,
do Jornal, né, Clínico da Sociedade Americana de Nefrologia, que é uma meta-análise, na verdade. Eles pegaram os 14 principais ensaios clínicos randomizados relacionados ao bicarbonato e eles foram avaliar. Não, realmente, vamos ver os principais ensaios, vamos determinar se há ou não significância clínica em relação ao tratamento. O que eles concluíram? Que os principais ensaios vão ser favoráveis ao uso do bicarbonato, baseado na evidência de que pode haver uma diminuição da minha progressão de doença renal crônica. Só que quando a gente coloca isso no gráfico de funil, ele não fica dentro, né? Você vê que está muito fora, ou seja, os grupos que geralmente são desfavoráveis à utilização é extremamente desfavorável o resultado. E os grupos que são favoráveis à utilização, você também está fora do que seria o esperado, né? Então, o que se concluiu? Há um viés de publicação, então tudo depende do grupo. Se o grupo é favorável ao bicarbonato, é provável que a evidência seja importante, tenha uma grande significância. Mas se o grupo é desfavorável à utilização, é possível que também haja uma grande discrepância dos resultados. Então, esse viés de publicação, ele torna isso uma qualidade de evidência bastante questionável. E o que é interessante nesse estudo também? Eles utilizaram pacientes com idade inferior a 60 anos, então, se vocês pararem para pensar, são pacientes que fogem ao que o Bicarb utilizou, né? O Bicarb utilizou pacientes acima de 60. O que eles falaram foi, pacientes abaixo de 60 podem ter, sim, benefício do uso do bicarbonato. Só que o que acontece? Postula-se, né, entre os defensores do uso do bicarbonato, que ele melhoraria o DMO. E nesses trabalhos, comprovou-se que quem usa bicarbonato teve um aumento tanto do cálcio sérico, quanto do fosfato sérico, quanto do PTH. Ou seja, não teve impacto na DMO. Pelo contrário, piorei cálcio, aumentei a tendência à hiperfosfatemia e aumentei PTH. Então, assim, esse benefício relatado realmente existe? Se eu pego uma meta-análise com 14 principais ensaios e eu demonstro que o grupo que eu utilizei bicarbonato, eu aumentei cálcio, aumentei fósforo, aumentei PTH, o mais provável é que realmente eu não tenha nenhum impacto em termos de doença mineral óssea. Bom, e agora em relação ao CADIGO, né? Em abril de 2024 nós tivemos a última atualização relacionada e basicamente não houve recomendação de reposição de bicarbonato de sódio para acidose metabólica por ausência de ensaios clínicos que realmente venham embasar essa utilização. Então, nós temos os pontos de prática, né? Que pacientes com doença renal crônica nós vamos considerar, sim, utilizar tratamento farmacológico. Pode ser baseado em uma dieta restritiva em relação à proteína animal, ou baseada mais em frutas e vegetais, que é uma dieta mais alcalinizante, pelas potenciais implicações da acidose. Mas isso vai ser restrito a pacientes com bicarbonato sérico inferior a 18, diferente do que nós tínhamos na diretriz do CADIGO de 2012, em que a gente ia tratar com bicarbonato inferior a 22. E sempre monitorar o tratamento da acidose metabólica, lembrando que a utilização do bicarbonato, ela também tem riscos associados, né? É bicarbonato de sódio, né? Então, eu dou só mais sódio, o paciente tem um maior risco de descontrole pressórico, tem um maior risco de hipervolemia, é sempre algo muito estrito a ser pensado em pacientes com ciência cardíaca. Sempre tem que acompanhar bem esse paciente, manejar ele, tem maior risco de edema, de retenção hidrossalina e também de hipocalemia. Também está relacionado a desfechos desfavoráveis, tanto a hiper quanto a hipocalemia nesses pacientes. E aí, a conclusão do CADIGO a gente vai considerar tratar a acidose metabólica em pacientes com níveis de bicarbonato inferior a 18, devido às potenciais explicações clínicas da acidose grave, mas, assim, realmente aguarda-se estudos clínicos randomizados de larga escala para determinar os limites exatos, tanto de benefício clínico quanto de potenciais danos à terapia com bicarbonato. Então, qual seria, né, a conclusão, né? Nós não temos ensaios clínicos realmente bem elaborados que determinem a eficácia e a segurança do uso do bicarbonato de sódio. E a gente precisa desses estudos, tem muitos estudos acontecendo. O Veverimer é uma tentativa de tentar diminuir os efeitos colaterais, mas assim, a priori não observou-se o que nós esperávamos, né, de atenuar desfechos. E o meu grande questionamento seria: a acidose metabólica, ela seria um marcador de progressão da doença renal crônica ou seria o fator implicado determinante na progressão da disfunção renal? A priori, o que os estudos nos fazem pensar é que ela seria um marcador mesmo do desfecho inexorável de perda de função. Muito obrigada. Parabéns, Alana. Excelente aula, viu?
Muito boa mesmo. Aí, Alana, se você vai ter que parar de compartilhar a sua tela. Aí em cima você vai ver um botãozinho Stop Share. Isso. Muito bem, parabéns, Alana, foi excelente. Então, aí você volta no final para discutir com a gente e a gente vai convidar o Murilo. Oi, boa noite. Tá dando certo para ouvir? Tá sim, seu áudio tá legal, Murilo. Beleza. Deixa eu só achar aqui onde que eu vou colocar a apresentação. Aqui. Ai, meu Deus. Peraí. Deu certo. Opa, não, fechou. Peraí. Só um pouquinho. Tranquilo. Tendo um pouco de dificuldade para abrir. Agora tá aparecendo para vocês, né? Tá certinho. Beleza. Eu vou começar aqui, olha, eu vou pedir licença e usar de base o caso que a Alana passou, tá? Porque, na verdade, eu tinha feito só mais o referencial teórico mesmo, e então, assim, eu acho que eu vou ter um pouco de dificuldade, porque eu usei alguns estudos que ela citou, né, e também usei alguns estudos que ela usou para embasar, para ter a discussão aqui. Então, a gente vai voltar em alguns pontos que já foram citados, na verdade. E só antes de começar, realmente, eu acho que é um tema, assim, muito difícil, que a gente não tem um consenso assim teórico para conseguir definir bem embasado, né, sobre como proceder, e acho que por isso que vale a questão da discussão, que realmente são ideias assim muito abertas, né? A gente fica sem um referencial específico para conseguir definir aqui, então vai muito de experiência individual de cada paciente, do benefício do paciente, e realmente os estudos, a gente precisa de mais coisas, né? Mas vou começar aqui. Falando então um pouquinho como ela já tinha falado, do papel do bicarbonato, né, no paciente renal crônico. O bicarbonato ele tem um papel importante do equilíbrio ácido básico, nem ela já explicou, é um dos principais tampões que a gente utiliza para manter o equilíbrio ácido básico no organismo, né, fazendo aí a ligação com os ácidos, e conforme o paciente evolui principalmente a partir dos estágios 4 e 5, né, a gente começa a ter uma disfunção mais importante dessa reabsorção de bicarbonato e da regeneração do bicarbonato também. Eu vou explicar em relação à questão do túbulo no próximo slide, mas só para entender que a partir da taxa de filtração abaixo de 60, a gente já começa a ter um prejuízo. Isso mais importante quando o paciente chega aí no estágio 4, né, ou no estágio 5 mesmo, que a gente já começa a ter alterações assim bem importantes. E o porquê dessa alteração, né? O bicarbonato ele vai ser reabsorvido no túbulo, principalmente no túbulo, desculpa, no lúmen ali, principalmente no túbulo proximal, né, que a gente tem uma reabsorção aí de mais ou menos 80% do bicarbonato, que é secretado pela anidrase carbônica e pela formação ali do gás carbônico com, 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 com a liberação de água, né, e nas células intercaladas, no caso da acidose, aí nas células intercaladas alfa, que estão ali no final do túbulo contorcido distal e no ducto coletor.
Eu coloquei aqui só umas imagens para a gente ilustrar. Do túbulo proximal, acho que a gente está mais acostumado, né? Eu coloquei aqui a imagem das células intercaladas só para a gente entender como que isso acontece e para ter uma noção aqui. Então, só para explicar, aqui seria o túbulo contorcido distal e o ducto coletor, em que a gente tem a célula intercalada do tipo alfa, né, que ela age na acidose, e você vai ter essa ação dela reabsorvendo o bicarbonato e o potássio, excretando o H+, para conseguir normalizar e atuar como tampão aí para diminuir ou controlar a acidose, né? E por que que a gente tem essa alteração conforme o paciente progride com a doença renal crônica? Conforme a gente tem a progressão da doença por conta de fibrose celular e alteração da matriz do túbulo, o paciente ele começa a perder essas células intercaladas por conta de fibrose e essas células começam a ser transformadas, na verdade, pela alteração relacionada à fibrose da doença renal crônica em uma célula principal. Então, ela vai reabsorver principalmente sódio, potássio e água, mas ela não consegue fazer o papel que ela tinha anteriormente, que era de reabsorver bicarbonato e evitar a acidose, fazer esse ajuste final, que é mais ou menos aí, se a gente for contar, de uns 8, 10% da reabsorção de bicarbonato que acontece no túbulo, tá? E aí, o que que a gente tem com a alteração da acidose metabólica cronicamente nesses pacientes, né? Aumentaria, então, as vias de citocina inflamatória, aumenta a ação do sistema renina-angiotensina, então aumenta risco cardiovascular, porque você aumenta hipertensão, por conta do aumento das citocinas inflamatórias, a gente também tem esse aumento de risco cardiovascular e consequentemente, um aumento do catabolismo, então o paciente tem uma distrofia muscular mais importante, e levaria a um declínio mais importante da taxa de filtração, que consequentemente eleva a longo prazo a mortalidade, né? Porque se você tem um declínio mais importante da taxa de filtração rapidamente, o paciente evolui mais rápido para desfechos desfavoráveis. Então, teria um racional importante aí em por que controlar a acidose metabólica que se apresenta cronicamente nesse paciente nosso, né? É, então, falando um pouquinho de por que seria positivo fazer esse tratamento, né? A gente conseguiria uma diminuição da velocidade de declínio da função, que nem eu vou mostrar nos estudos mais para frente, mas é só para colocar alguns pontos. O controle da distrofia muscular relacionada à doença renal crônica, também no estudo aqui, ele demonstrou um aumento da força muscular nesses pacientes, e relativamente comparando aos tratamentos disponíveis, né? Se a gente for levar em consideração a realidade do país que a gente tem, né? A defasagem hoje em dia do número de vagas de diálise ambulatorial, dessa superlotação que a gente tem de pacientes crônicos, e na tentativa, eu diria, de evitar, né, um desfecho clínico, assim, seguro, né, para esse paciente mais desfavorável, de retardar a diálise, é um tratamento barato comparado ao tratamento dialítico, né? Ou de conseguir estender esse período de vida útil que ele teria com uma doença renal crônica não dialítica. Então, acho que o que a gente conseguir fazer como uma terapia que prolongue esse período seria viável, né? Então, falando um pouco do CADIGO, tá? Aqui, do último CADIGO e das recomendações. Realmente, que nem a Luana já tinha falado, é um pouco complicado porque a gente não tem uma recomendação formal, né? Ele dá, assim, pontos práticos, ele fala das evidências, mas a gente não tem uma recomendação formal da diretriz sobre o uso do bicarbonato, né? Desde 2012 a gente tem aí várias publicações, até o grupo Bicarb, que um grupo importante, né? Eles fazem publicações importantes em relação ao uso do bicarbonato, né, nos pacientes com doença renal crônica. Então, vem se fazendo mais estudos. Um dos principais estudos que o CADIGO utiliza para, na verdade, não recomendar ou recomendar, assim, com uso
com uma recomendação prática e singularizada para cada paciente é principalmente o bicarb mesmo, de estudo, né? Então, a gente tem como uma recomendação prática tolerar o bicarbonato até 18, se o paciente tiver ausência de acidose grave e sintomas, né, de acidose, e começar um tratamento, uma reposição a partir desse valor, né? Mas sempre avaliando e, que nem ela falou, levar em conta controle de tratamento e limitação. Porque, assim, é bicarbonato, mas é remédio, né? Não é milagre. Então, é bicarbonato de sódio. Lembrando que você pode ter aí um acúmulo, né, de sódio, leva a alteração pressórica. Então, até no estudo, eles fazem avaliação de pressão sistólica para avaliar desfechos, assim, que poderiam ser limitantes em relação ao uso, né? Evitar um nível superior da normalidade do bicarbonato e evitar também a hipocalemia, porque aumenta a mortalidade. Falando um pouquinho dos estudos. Eu vou começar pelo bicarb, que eu vou, assim, fazer algumas considerações em relação ao estudo e né, qual que é o problema dele em relação à não recomendação do bicarbonato, tá? E aí depois eu vou seguir pro outro estudo que foi o principal que eu usei para fazer a recomendação teórica, que é do American Journal do Kidney Disease, que lançou agora em 2024, que é o estudo que a Alana também utilizou ali para mostrar o plot no final. E tem um outro estudo que eu achei bem interessante, que não está, assim, tão relacionado aliás, não está relacionado à doença renal crônica, mas à doença renal aguda, sobre a utilização de bicarbonato, mas que eu achei bem interessante, então eu coloquei no final só para dar uma comentada. Então, em relação ao bicarb, né, realmente foi um estudo randomizado, duplo cego, foi feito na Inglaterra com pacientes renais crônicos maiores de 60 anos com uma alteração de função renal, uma taxa de filtração abaixo de 30 ml por minuto e com bicarbonato abaixo de 22, né, com uma reposição de bicarbonato de sódio oral até 3 gramas dia, ou o grupo controle, né, um grupo controle que não recebeu a reposição por um período de 2 anos, tá? E os desfechos, que nem ela já tinha falado, foi avaliado uma escala de desempenho físico, né, em que o paciente, para ver se o paciente teria melhoria no desempenho físico, e como desfechos secundários foi avaliado qualidade de vida, a perda de função renal, o caminhar do paciente, né, se isso teria melhorado a parte muscular, a alteração de pressão arterial, saúde óssea e o custo de vida desse paciente ajustado pelo tratamento, que seria em relação ao custo do bicarbonato, né, e das consequências aí do uso do tratamento. Então, só falando aqui é, de algumas considerações. É um estudo relativamente de quantidade de pacientes pequeno, assim, com 300 pacientes, é um grupo específico, porque foi feito só no Reino Unido com pacientes que já eram renais crônicos e sempre acompanhavam em clínicas específicas ali, então foi um grupo mais selecionado, né, utilizou pacientes maiores de 60 anos também, então é um grupo mais restrito, e a reposição de bicarbonato comparado ao outro estudo que eu vou mostrar, né, que fez as meta-análises, a dose do bicarbonato é teoricamente baixa comparado à maioria dos outros estudos que foram utilizados na meta-análise ali, tá? Inclusive, o bicarb é um dos estudos que foi utilizado para fazer essa meta-análise. Dos 14 estudos que foram utilizados, o bicarb entra nessa avaliação e ali na tabela depois eu vou mostrar para vocês, tá? Então, de resultado, realmente o que a gente teve? Não houve, né, um desfecho significativo para alteração de escala muscular aqui. É, o, o braço do bicarbonato não teve diferença em relação ao placebo e também não houve diferença na taxa de filtração, né? Eles continuaram, assim, não teve não retardou a progressão, tá? Aqui, esse slide, eu vou falar sobre o effects do uso do bicarbonato em recomendações clínicas no paciente com doença renal crônica para acidose metabólica, que foi essa meta-análise que foi realizada agora em 2024 no Clinical Journal. Então, eles fizeram
a seleção do estudo pelo Cochrane, foram incluídos 14 estudos randomizados, duplos cegos, desde novembro de 2011, para avaliar o efeito do uso do bicarbonato na doença renal crônica e na acidose metabólica. Então, juntando esses 14 estudos que foram comparados, a gente tem um total de 2.037 pacientes. E o que era o desfecho primário dessa avaliação? A alteração da função renal, né? Se a utilização do bicarbonato teria benefício em diminuir a perda de filtração, né? Se isso seria mais lento. Aí, como desfecho secundário, hospitalização, alteração de pressão sistólica, causa de mortalidade total e alteração da circunferência do músculo do antebraço ali, né? Tá? Então, só um resumo dos achados aqui. Com a avaliação do estudo, eles tiveram uma avaliação positiva, né, com significância estatística aqui menor que 0,05, para um aumento da taxa de filtração com a suplementação do bicarbonato, uma diminuição da taxa de hospitalização dos pacientes e também uma circunferência muscular maior avaliada em relação aos pacientes que não utilizavam, né? Aí, em relação ao uso do bicarbonato, teve sim um efeito adverso com aumento do risco de elevação da pressão sistólica nos pacientes que utilizaram bicarbonato e não teve significância estatística final sobre causas de mortalidade. Então, a gente melhora a taxa de filtração, diminui a hospitalização, teoricamente você melhora a qualidade de vida do paciente, mas você não diminui a mortalidade a longo prazo, tá? E aí, falando um pouquinho desse estudo. Tem bastante coisa aqui, tá? Eu só queria... vocês conseguem, se puder responder para mim, vocês conseguem ver a minha seta na imagem Sim, ou não? sim, Sim, Murilo, a gente tá vendo. Tá, então eu vou apontando os estudos só para falar algumas coisas aqui, né? Tá? Falando então, geralmente dos estudos, realmente, se a gente for avaliar a meta-análise, a avaliação do bicarbonato é muito difícil, porque você vê, a maioria dos estudos são estudos pequenos. Então, aqui o Bicarb, por exemplo, ele usou 300 pacientes, né? Mas se você for avaliar, ele é um dos maiores estudos que a gente tem, porque só um outro estudo foi maior que ele, que utilizou 740 pacientes. A maioria dos estudos foi feita com uma quantidade de pacientes muito pequena, né? E aqui a gente vê, então, que foram utilizados principalmente pacientes já a partir do estágio ou 3B ou estágio 4, que seriam quando a gente tem a maior alteração de função renal e ali da alteração das células, que eu expliquei na fisiologia. E a maioria, né, ou com placebo ou com terapia só de resgate aqui, tá? Aqui eu queria falar um pouco do bicarbonato. A maioria dos estudos utiliza aqui como base um bicarbonato abaixo de 20, né? Tem só um estudo aí que já começa o tratamento com bicarbonato abaixo de 18, mas em relação à recomendação do CADIGO ali, a gente começaria a tratar esses pacientes um pouco antes, provavelmente porque, né, abaixo desse valor, o paciente já apresenta alguma acidemia ali para inclusão no estudo, tá? E o que chama atenção, que realmente era aquilo que eu estava falando do bicarb, é que as doses de bicarbonato são muito variáveis entre um estudo e outro, tá? Então, assim, um estudo usa quase 12 gramas, um estudo usa mais 2, 3 gramas, um usa quase 5, outro usa 6. Então, realmente, é difícil, apesar de ser uma meta-análise, ter uma avaliação positiva, foram 14 estudos, mas realmente o modelo de tratamento dos pacientes é muito heterogêneo aqui, tá? Então, aí apresentando um pouquinho dos estudos aqui, tá? Em relação ao gráfico. A maioria dos estudos aqui, nesse gráfico, teve um resultado positivo em relação à diminuição da taxa de filtração ao longo do tempo, né? Você vê que só 2 estudos ficam aqui como não significância, mas não contra, né, o uso do bicarbonato, e a maioria fica a favor do uso do bicarbonato. E aqui a gente tem
a questão da hospitalização, né? Foram menos estudos, mas dos 14 ali, 3, então, como um desfecho secundário, né? Não é desfecho primário do estudo, mas demonstraram aí uma diminuição na taxa de hospitalização em relação ao não uso, né? Aí, só mostrar aqui em relação a alguns pontos, a questão da alteração da pressão sistólica, né, que é um ponto negativo em relação ao tratamento com o bicarbonato, que a maioria deles aponta para um aumento da pressão sistólica, então a gente teria esse efeito colateral do tratamento, e aqui só para mostrar que não existiu, então, uma significância estatística em relação à mortalidade, né? Só para falar algumas coisas aqui no gráfico, é um pouco complicado também do que a Lana falou, que tem algumas alterações aí de viés no estudo. Se você for ver, tem algumas meta-análises que têm um peso muito grande nessas avaliações de estatística aqui, né? Então, algumas meta-análises têm um peso muito grande e outras muito menor. Então, você acaba puxando a curva por conta de um estudo específico, né? Tem essa questão também. E aí, só para falar um pouco para vocês do outro estudo, do ICU, saindo um pouco aí do paciente crônico, é que eu achei o estudo bem interessante, então eu acho que vale a pena, assim, a gente mostrar. Esse estudo foi um estudo também do grupo Bicarb, tá? Só que ele foi realizado por uma equipe francesa com pacientes de terapia intensiva. Esse estudo ele já é um pouco mais antigo, tá? Se eu não me engano, ele é de 2018, mas esse aqui é interessante notar, né, no caso do paciente crítico, foram utilizados aí 390 pacientes, mais ou menos metade do referencial total utilizava o bicarbonato e metade não utilizava. Quase 80% desses pacientes do estudo tinham algum grau de doença infecciosa ali na UTI relacionado à sepse, né? Então, tinha uma acidose grave relacionada à sepse e sempre uma acidose hiperclorêmica não relacionada, por exemplo, à produção de outros ácidos, né, em que a gente não teria, por exemplo, indicação de uso do bicarbonato. E aí foi utilizado o bicarbonato, a infusão de bicarbonato para esses pacientes, tá? O que o estudo mostrou nesses pacientes críticos aí, em internação em UTI nos 30 dias? Que não existia significância estatística em usar o bicarbonato nos pacientes que tinham uma acidose importante, né? Que isso não mudava desfecho, tá? Em relação ao grupo que usou e o que não usou, e também não mudava desfecho de evolução dos pacientes para hemodiálise, sendo que os critérios de hemodiálise aqui, vocês estão vendo nesse asterisco, são critérios pré-estabelecidos de um pH abaixo de 7,2, menor ou igual a 7,2, uma acidose respiratória, né, piorando o quadro, ou um bicarbonato abaixo de 20. Então, esses foram parâmetros usados para indicar a terapia dialítica aqui no caso desses pacientes. Então, no grupo geral não teve mudança. Só que com análise de subgrupo, eles entenderam que para paciente que tinha ou uma insuficiência renal aguda, digo, estágio 2 ou 3, em que foi usado o bicarbonato, a gente tem uma melhoria da sobrevida Tá bom, nos tá 28 muito legal. dias. Ei, calma. Então, para pacientes com disfunção renal, né, nesses quadros teve um benefício, tá, da utilização aí, da reposição nos casos de acidose metabólica. Então, só para concluir assim, realmente fica aí uma situação em que a gente precisa de mais estudos para conseguir indicar com firmeza, né, ou não indicar com firmeza o uso do bicarbonato, né? Mas como pontos positivos, a gente teria que avaliar aí retardar essa evolução da doença renal crônica para a hemodiálise, né? E da questão de distrofia muscular, porque você acaba trazendo para o paciente uma qualidade de vida maior, mas eu acho que o ponto principal aqui é retardar o início da hemodiálise, pensando em toda a questão logística que a gente tem hoje, que eu comentei lá no começo, né? E aí, acho que a ideia seria tentar, ao máximo, individualizar o tratamento dos pacientes, acompanhar de perto com a reposição
os exames, né, e os efeitos que esse paciente vai ter para a gente conseguir avaliar essa indicação e continuar com o tratamento. E assim, eu falo retardar a diálise o quanto possível com segurança, né? A partir do momento que a gente vê que existem outras indicações, né, que o paciente precisaria entrar em diálise, ou o tratamento que você está fazendo, por exemplo, o bicarbonato eu estou usando, beleza, resolveu a acidose metabólica, até muitas vezes ajudou a controlar a taxa de filtração, está mais estável, mas o paciente está mais hipertenso, ou o paciente está ficando edemaciado, e isso está trazendo um contexto negativo, então a gente teria que reavaliar essa utilização. E aí, na dúvida, eu deixo a imagem aqui no final, né? Na dúvida, tem a acidose, que a gente, né, uma acidose metabólica hiperclorêmica, bicarbonato, porque ajudaria a controlar os sintomas e a progressão do quadro. Acho que é isso. E aqui as referências dos estudos, tudo certinho. Muito bem, Murilo, excelente também. A discussão foi muito rica. As duas apresentações excelentes, tanto da Lana quanto sua, parabéns. Bom, pessoal, eu gostaria de abrir agora, então, para discussões, né, perguntas. Se alguns preceptores quiserem fazer alguma ponderação, a gente já tem algumas perguntas aqui, mas eu gostaria de abrir primeiro para vocês fazerem comentários. Vocês estão. Bom, boa noite. Eu sou a Amanda, então, sou preceptora do Murilo, aqui de Londrina, do Hospital Evangélico. E parabéns aí aos dois pela apresentação, né? Esse que é quando um fala, o outro tem que contra-argumentar, às vezes tem algumas informações que se repetem, mas faz parte do exercício, né? Para a gente ter essa conclusão individual aí na nossa prática. Eu acho que, assim, né, um ponto que me chama atenção, geralmente quando eu acompanho esses pacientes, às vezes não é nem a necessidade de você deixar o bicarbonato em 22, 24 para retardar a progressão, mas é aquele ponto de corte que você inicia a reposição, né? Eu vou começar com 18, com 16. Eu tenho essa questão de que não vai retardar o paciente aí para diálise, mas às vezes é a única alteração mais relevante que o paciente tem, e você vai conseguir avaliar ele de novo só daqui um tempo, né, no ambulatório. Então é muito difícil, né, a gente ficar sem repor o bicarbonato em alguns níveis aí quando começa até baixar desse 18. Entre 18 e 24 eu costumo ficar tranquila e eu tenho também a impressão de quanto mais jovem o paciente, né, assim como os estudos mostram, mais benefício eu estou trazendo. Quem já teve a oportunidade de trabalhar com pacientes com acidose tubular renal na adolescência para o início da vida adulta, vê como esses pacientes sofrem com a perda óssea. Então, é esperado, assim, lógico que isso é um extremo, né? Aquele paciente que vive em acidose por muitos anos sem ter diminuição da taxa de filtração glomerular, como nas acidoses tubulares, eu já vi adultos jovens, assim, com fraturas por osteoporose, por perda mineral óssea muito cedo. Então, eu acho que talvez seja o mais complexo, assim, na minha prática, você ficar deixando ele em acidose muito tempo e acelerando isso. Quando eu dou aula de acidose, a gente costuma falar para o paciente, para os alunos, que o osso ele é um tampão, assim como a albumina. Para cada H+ que você deixa no osso para melhorar a sua acidemia, você libera um cálcio. Então, seria uma situação dessa, né, que é mais relevante até na alcalose, quando ocorre o contrário, o paciente tem sintoma da hipocalcemia, mas, na verdade, quando você deixa o paciente em acidose, você está tendo a dissolução da apatita óssea, e você libera o fosfato, cálcio, carbonato, citrato, e esse fosfato ele é importante no intracelular para tampão, lá no rim para você fazer a captação do H+ no final do ajuste, só que daí o rim não está funcionando direito, você está descalcificando, e daí você aumenta o fosfato. Então, o que está acontecendo? Não está melhorando, e daí está piorando o distúrbio mineral, porque o paciente está progredindo, ou o osso está funcionando tanto como tampão que ele está descalcificando e liberando esse fosfato junto com o cálcio. Então, eu acho que a gente não deve, assim, deixar o paciente em acidemia, principalmente nesses níveis ali próximos de 18. E quanto mais jovem, mais eu recomendo, assim, que a gente use o bicarbonato. Então, são esses os meus comentários. Eu vou aproveitar, Amanda, esse comentário que você fez, depois eu vou abrir para o Elber comentar também, mas eu queria já te fazer uma pergunta, então, né? Como
quando você indica a reposição de bicarbonato, como você costuma fazer? Você pede para manipular? Como é que você prescreve? Qual a dose que os juízes mostraram ali que os estudos são muito variáveis nessa questão da dose, né? Como é que você faz na prática? Você tá no mudo, Amanda. Amanda, a gente não está te escutando. Você tem que liberar seu microfone. Ah, é que acabou a bateria do foninho, eu tô direto no celular, tá dando pra ouvir? Agora sim. Tá. Na verdade, a gente vê muito o contexto, assim, né? Quando é possível, eu peço para o paciente comprar o bicarbonato da farmácia mesmo, que são os frascos de 100 miligramas, de 100 gramas, quer dizer, e daí a gente pede para ele tatear, né? Antigamente falava assim, uma tampinha de caneta, uma tampinha de caneta Bic, uma colherinha, tal, porque às vezes fica, né, difícil do paciente achar em cápsula e difícil do paciente até comprar, dependendo da situação que você atende aí, da situação financeira do paciente. E em último caso, assim, a gente fala para comprar o bicarbonato do supermercado mesmo e usar pequenas frações e tentando fazer um controle de pressão. Mas hoje em dia está mais fácil, assim, do paciente encontrar esse da farmácia. No hospital a gente tem, né, os frasquinhos de 100 gramas. Geralmente a gente passa o bicarbonato em pó mesmo, 2 a 3 vezes por dia. Se o paciente tem muita intolerância, eu falo que pode colocar na comida, salgar alguma coisinha ali que ele queira. E o mais importante, acho que é monitorizar a pressão e ver isso, né? O paciente ele vai sentindo o edema, na retenção de líquido. Isso assim, né, para os casos de doentes renais crônicos que permitem fazer. Em paciente com acidose tubular renal, daí o tratamento tem que ser um pouco mais intensivo. Tudo bem. Elber, doutor Elber, gostaria de comentar. Seu áudio não está chegando para a gente, Elber. Tá dando para ouvir agora? Agora sim. Boa noite, primeiramente, boa noite. E, assim, só aproveitando que o foco era mais crônico, né? Em países falando, é, sei lá, eu me lembro pelo menos 20 anos de discussão de bicarbonato. Mas o foco aqui que a Alana trouxe foi mais o crônico mesmo, e ela colocando que talvez a acidose seja somente um marcador, não foi provado que ele é um elemento de progressão. Agora sim, o crônico também pode ser final, principalmente crianças que ainda precisam crescer o ósseo, a gente tem muita discussão. Eu acho que isso aí, em relação a porte, 18, 22, isso aí, o Cadivo deixou isso meio aberto, né? Meio que jogou para a galera. E ele deixa isso aberto, não só o Cadivo, o mundo tem deixado a discussão de carbonato em aberto há anos. Aí tem todo o viés de intervenção, viés de educação, enfim, tem tudo isso aí que o pessoal levantou. Agora, só quanto ao agudo, não era bem foco, mas o Murilo levantou. O Carciu, ele tem várias, algumas que eu vou citar aqui, o paciente agudo. Ele tocou no assunto, não era bem foco, mas ele tocou, a gente pode deixar passar. O Carciu tem vários problemas. Primeiro, que ele usou uma concentração de carbonato 4,2. Segundo, que os médicos não foram cegados. Terceiro, que pelos dados de ventilação mecânica, tem muito paciente com acidose respiratória ali naquele pouco. Terceiro, foi usado nas primeiras 24 horas só 1.000 ml. O próprio Survive Sepsis também, ele recomenda 30 ml. E ele usa o Bicar para embasar a recomendação, para a sua recomendação no Survive. Mas ele mesmo não recomenda só 1.000 ml de. E outra, ele também não falou que foi usado para ressuscitação. Cara, que foi solução balanceada, se não foi balanceada. Então, tudo isso pode ter o viés ter gerado do bicaricil. Tanto é que existe dois trials rodando no momento. Um é o Product Trial, RT, né?
também a grande promessa era ser publicada agora em 2024, mas o SOD, por exemplo, eles chegaram na fase 3 e eles viram que o grupo era muito heterogêneo, que eles não conseguiriam responder no agudo. Então, é uma discussão assim, tipo, eu acredito que é mais uma prática do que uma prática boa, arraigada aí, lá da vovozinha, de dar o bicarbonato faz bem para tudo, mais do que a evidência. Então, assim, diante das evidências que a gente tem hoje, a gente não tem embasamento, mesmo em massa muscular, é, em parte óssea, a gente tem estudos mostrando positivo e outros negativos. Mas só que a hora que você junta o bolo na evidência que a gente tem hoje, no atual momento, a gente não tem esse embasamento todo para ficar tendo paciente de bicarbonato. Beleza, Elber, obrigado pela contribuição. É um tema realmente que é polêmico, né, pessoal? De repor ou não, né, o bicarbonato. Gostaria aqui de abrir para mais pessoas. Alguém gostaria de fazer perguntas? Júlia, recebeu mais algumas perguntas? Murilo e Alana, gostariam de fazer algum comentário? A apresentação de vocês foi muito boa. Queria agradecer pelo convite mais uma vez. Inicialmente, nós até pensávamos que seria no agudo, e eu cheguei a comentar com o senhor, mas realmente é muito importante, aprendi muito com a discussão, e eu acho que cabe isso mesmo, né? A doença renal crônica, por muito tempo, nós não tínhamos tratamento, né? Então, nós tratávamos a complicação, né? Que é a grande complicação, que é a necessidade de esporte renal dialítico. Então, assim, nos últimos anos nós temos grandes avanços, né? Temos as glifosinas chegando, finerenone. Então, eu acredito que mais estudos virão e talvez a gente consiga um dia defender, né? Ou a utilização ou não do bicarbonato. Atualmente, o cadigo é enfático, né? Nós não temos ensaios que realmente ratifiquem a utilização, mas salvo os casos realmente de bicarbonato inferior a 18. Mas queria agradecer, foi de grande aprendizado. Muito obrigada. A gente que agradece, Alana, Elber, muito obrigado pela participação de vocês, Murilo e a doutora Amanda também. Obrigado. Murilo, quer fazer uma consideração? Eu acho assim que realmente é muito interessante, a gente acaba aprendendo bastante, né, e vendo as diferenças, assim, os pontos que a gente consegue atuar ali ou não e melhorar, né, as formas de tratamento, e é que nem eu tinha explicado nisso, eu acho que o que a gente consegue utilizar para tentar trazer de benefício, né, que a gente tem de bem estabelecido ali seria uma indicação abaixo de 18, então acho que nesses casos, e nos casos em que a gente conseguir individualizar e tiver benefício do uso, né, acho que é positivo para o paciente. Então, tentar mais individualizar a prática e realmente aguardar os estudos aí, né, aguardar outras coisas que podem ajudar. Realmente, o estudo que ela mostrou ali do polímeros era um estudo muito esperado, né, que não teve um resultado positivo. Eu até cheguei a avaliar ele, aí, na hora que eu vi o resultado não positivo, eu falei, não vou conseguir usar esse, né? Mas eu acho, assim, que o que a gente tiver de positivo e para trazer o tratamento é válido, sim. Beleza, a gente recebeu mais uma pergunta aqui. É, gostaria de fazer para Amanda. Amanda, tem outra pergunta relacionada ao uso do bicarbonato, né? Como é que você dosa ele na rotina, né? A partir de qual estágio da doença renal crônica? E a partir do momento que você está usando bicarbonato, quanto tempo você repete o exame para controlar isso? Tá dando para ouvir? Sim, Tá dando eco, deixa eu desligar. Bom, geralmente eu começo a dosar em estágio 3B. Raramente fico coletando gasometria assim antes disso, né? Às vezes a gente até coleta uma inicial, ou se o paciente tiver alguma piora, assim, meio inesperada da função. Se não, a partir de 3B, em ambulatório. É, E aí, assim, né? Se o paciente. Eu
tento ser muito restrita mesmo, porque em ambulatório a gente tem dificuldade de retorno precoce. Geralmente eu também começo a repor nessas fases aí de 18, né? Se vejo que tá 19, que decaiu assim da última consulta de 20 e poucos para 19, 18 às vezes eu inicio. E tento ver o paciente no mês seguinte, pelo menos, para a gente ver se tá ok para tatear essa dose. Não tenho muita dificuldade com a aceitação dos pacientes, um ou outro que fala que não consegue tomar, e, e seria isso, né? Geralmente o paciente, quando ele já está em estágio 5, ali pré-dialítico, a gente acaba vendo uma vez por mês mesmo. Estágio 4 a gente estende conforme estiver estável a função renal e vai tateando a dose para manter ali acima dos 18. Mas geralmente uma ou duas doses por dia são suficientes para manter acima disso, né? E é aquele paciente que às vezes ele tem só isso, né? Ele tá com o potássio ok, a ureia tá ali, fica naqueles níveis de 120, sem nenhum sintoma, e aquele bicarbonato que vem 15, 16, e seria mais nessas situações mesmo. E você, doutora Elba, como é que você faz na prática? Você tem essa mesma linha de repor bicarbonato abaixo de 18? Como é que você faz? A monitorização, como é que você tem feito? Bom, a gente fazia até baseado no cadilo, né? Que a gente tinha, apesar de saber que tem evidência de 2, agora já parte pro 18, né? A gente usar o que a gente tem. Mas eu acho que é isso aí mesmo, abaixo de, pelo menos assim, ambulatório que tem contato, e já é grau 4, grau 5. Mas esses dias mesmo eu peguei um paciente lá que estava com 19 de carbonato e a gente estava bem controlado, eles estão bem controlados, a gente agora a monitorização, de acordo com que ele volta, né? Mas assim, todo o retorno dele, é o que eu estou falando para vocês, tem tido mais contato com 4 e 5. Então, a gente dosa todo o retorno dele. Nos pacientes que vocês têm reposto bicarbonato, vocês percebem assim alteração de pressão, edema? Da prática assim que eu tenho, eu não vejo muito. Às vezes a gente repõe uma ou duas vezes por dia, eu não vejo o paciente fazer tanta alteração pressórica ou de edema. Sinceramente, não vejo. Eu sei que isso tem relatado nos estudos, mas na prática clínica não vejo essa limitação em termos de estar descontrolando a pressão só por causa do bicarbonato, tá edemação só por causa do bicarbonato, não tem isso, não. Tem muitos outros fatores envolvidos. Não dá para separar. Eu acho que fica meio difícil separar. Eu também tenho essa mesma impressão, não é difícil de usar e a gente já não vai introduzir se a pessoa está com uma hipertensão descontrolada, né? Então, é um paciente que você já viu aí os prós e os contras. Beleza, pessoal. Eu gostaria então de agradecer, que a discussão foi muito boa, muito válida. Lembrar que essas reuniões ficam gravadas, então vai para o nosso canal no YouTube, canal da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Gostaria de convidar quem estiver participando aqui, vendo as aulas e tiver interesse de participar nas próximas edições do Conecta Rimais. A gente faz a cada 2 meses, é só mandar um e-mail para a gente. A gente deixou aqui no chat um formulário. Se vocês puderem, preencham para a gente, porque isso vai ajudar a gente a melhorar mais o evento, tá? Então é isso, eu gostaria de agradecer a Amanda, Elbe, Bonilha e Alana e a minha colega, a doutora Júlia. Obrigada, Estênio. Obrigada, pessoal, pela participação. Foi muito proveitoso. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.